E aí, gente, tudo certo? Tô aqui de volta hoje para a gente falar de mais uma das propriedades, das funcionalidades que o C++ nos oferece em termos de classes, que é herança. Como que nós podemos herdar coisas de outras classes. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou começar a implementar aqui uma classe chamada empregado, que vai conter basicamente duas informações sobre o empregado, o nome dele e, digamos, o salário que ele recebe. Então, vamos começar a implementar essa classe aqui. Vamos lá. Se não está definido empregado H, empregado H, if público, privado. Vamos salvar isso aqui, herança. Isso aqui vai se chamar empregado.h. A classe empregado tem que ter um construtor e vai ter também duas informações que a gente vai ficar deixando em privado aqui. A primeira delas vai ser std_string nome. Então a gente vai pensar em incluir aqui string. E também vai conter o salário base dele. Vou deixar como double. Double salário base. Agora, quando a gente inicializar uma instância da classe empregado, ele tem que inicializar também os valores, então eu vou precisar fazer um construtor para a classe empregado. Vou passar duas coisas, o nome, um std string, e eu vou passar também um double, que vai ser o salário base. Eu vou implementar também funções de get e set para essas propriedades aqui. Então, void set nome, std string. E para pegar o nome tem que retornar uma string, então std string get nome const, porque a gente não vai mexer nessa propriedade. Agora para o salário base. Vamos implementar, vamos lá. Void set salário. E o set eu vou passar um double, ficar o valor do salário. E ele tem que retornar um double na hora que eu pedir o valor do salário. Double get salário. Const também, porque a função get não vai modificar os valores aqui dentro. Então com isso aqui a gente tem uma classe bem simples e guarda o nome do funcionário e o salário básico dele. Vamos criar agora a implementação. Então, primeiro, a gente tem que colocar um construtor include empregado.h. Construtor empregado string double. Então, empregado std string, chamar de IB, double B. E a gente vai inicializar isso daqui, né? Eu tenho que incluir também, já que eu estou usando string, eu tenho que colocar de string aqui também. Vamos chamar isso aqui de empregado.cpp. E eu preciso inicializar as variáveis nome e salário base. Então vai ser nome A, salário base B. Tá aqui. Esse aqui vai ser o nosso construtor. Agora a gente tem que implementar set nome. Void empregado set nome. Eu passo um std string nome. Então, this nome vai ser nome. Get nome retorna std string empregado get nome const retorna this nome. Void set salário. Então, void
empregado get salário, double salário e salário base igual a salário. E finalmente, double empregado get salário cost. A gente vai simplesmente retorna this salário base. Então, com isso, a gente tem uma implementação bem simples da nossa classe que a gente acabou de implementar aqui. Vamos criar agora uma função main.cpp, vai incluir empregado.h. Vou querer fazer um stdout, cout quer dizer. Então, include IOStream, função main, retorna 0. E a gente vai criar um empregado aqui, empregado 1. E eu vou passar aqui, no construtor a gente passa, primeiro, uma string, que vai ser o nome do funcionário, e depois um valor que vai ser o salário base dele. Então vamos passar aqui. Lucas, o salário base dele vai ser de 1.000. E agora eu vou querer simplesmente imprimir as informações que estão lá dentro. Então eu vou fazer a seguinte coisa: std_cout empregado 1.getNome. Função existe? Existe. Seguido de 2 pontos. E depois empregado 1.getSalário. stdngl. Está aqui nosso código. Vamos compilar para ver se está tudo certinho. Espero que esteja. E mais main.cpp, empregado.cpp, menos o, chama de main.exe. Compilou, maravilha. Main.exe, tá lá. Lucas com salário de 1.000. Até aqui, nenhuma novidade. Isso aqui incluiu tudo, várias coisas que a gente já estudou. Só que agora, a ideia que eu gostaria de fazer é a seguinte coisa. Essa classe aqui é uma classe que implementa a ideia de um empregado da empresa. No caso aqui, uma coisa bem simples, que o empregado só tem um nome e o salário dele. Mas digamos que agora minha empresa vai ter dois tipos de funcionário. Vai ter um empregado comum e vai ter o gerente, por exemplo. Então, eu gostaria de criar uma classe chamada gerente. Também vai ter o nome do gerente e também vai ter o salário que o gerente vai receber. Então, existem dois jeitos de a gente fazer essa classe gerente. Até agora, a gente conhece só um jeito. E eu vou mostrar para vocês esse jeito agora. Uma das formas que a gente tem para criar essa classe gerente seria, vamos criar uma nova classe, pegar aqui, ó, isso tudo, gerente H, classe gerente. E eu gostaria que a classe gerente tenha praticamente tudo igual à do funcionário comum. Só que o salário do gerente ele vai ser a função get salário pro gerente vai ser um pouco diferente. O gerente tem que ganhar um pouco mais. Ele tem um cargo de chefia, né? Vamos salvar isso aqui como gerente.h. Criar um novo arquivo. Eu vou pegar isso daqui tudinho. Gerente.h. Agora a gente tem que vir aqui mudar tudinho. Gerente. 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 E aqui a gente pode escolher ou modificar o salário base dele, ou na hora que eu pego o salário,
aí eu dou o aumento. Eu vou escolher o segundo jeito. Na hora que eu. Salário base é o salário base mesmo. Mas o salário que o gerente vai receber de verdade vai ter um multiplicador ali dentro. Digamos aqui, ó, salário base vezes 2,5. 2,5. Isso aqui vai ser gerente.cpp. Gerente. Aqui tem que modificar também. Eu acho que é isso. Agora a gente pode vir aqui, include gerente.h, e a gente vai ter a nova classe para a gente poder utilizar. Gerente, gerente 1, o nome dele vai ser Astrovaldo, e o salário da base dele também é 1.000. E agora eu vou pedir para imprimir os valores que estão guardados dentro da classe. Gerente 1.getNome, gerente 1.getSalário. Vou compilar. Claro, eu preciso colocar aqui gerente.cpp, por isso que ele está reclamando, porque eu não tenho as implementações para as funções que eu coloquei. Nem.exe. Aqui. Lucas com 1.000, Astrovaldo 2.500. Lembrando que Lucas e Astrovaldo têm o mesmo salário base de 1.000. Então a gente vê aqui que nós temos duas classes diferentes. Embora as implementações sejam todas parecidas. Então, para a gente criar essa classe gerente, o que a gente fez foi copiar toda a minha classe empregado, implementação e interface, e modificar o que precisava modificar. Só que isso aqui é o jeito, digamos assim, é o jeito ineficiente de você fazer isso. Existe uma outra maneira, mais eficiente, mais simples de você trabalhar com isso, pensando como herança de classes. Em outras palavras, você pode, depois que você cria uma certa classe, você pode herdar todas as propriedades e métodos daquela classe e utilizar na sua classe. Você pode pensar nisso como uma. Pode pensar nisso como uma hierarquia de classes. Onde você pode pensar da seguinte maneira. Por exemplo, vamos pensar numa classe chamada forma. Pensando em formas geométricas. Então eu tenho uma classe. Vou abrir o Paint aqui. Digamos que eu tenho aqui uma classe chamada forma. Essa classe tem as propriedades e métodos dela. Aí digamos que eu queira criar uma classe chamada retângulo. Então eu vou criar uma classe chamada retângulo. Essa classe retângulo, de certa forma, ela é uma forma geométrica também. Então, o que eu posso fazer, ao invés de criar uma classe chamada retângulo, contendo todas as implementações e denominações que já tem na classe forma, eu posso reaproveitar essa classe forma como processo de herança, dizendo que o retângulo é uma forma geométrica. Então a gente vai herdar dizendo aqui, ó, retângulo é uma forma geométrica. Dá uma setinha aqui assim. Retângulo é uma forma geométrica. Então retângulo vai herdar todas as propriedades e métodos da classe forma. Tá, mas como é que funciona isso de fato aqui no C++? Vamos apagar isso aqui, ó. Gerente H vai embora. Gerente CPP vai embora. Eu vou querer que o meu gerente seja um empregado também. Se o gerente é um tipo de empregado da minha empresa, eu vou fazer com que gerente herde
todas as propriedades e métodos da classe empregado. Então, vou fazer a seguinte coisa. Isso aqui continua a mesma coisa. Gerente H, não está definido ainda, então define. Gerente H, diff. E a diferença agora está aqui na declaração da classe. Classe, gerente, dois pontos. E aqui eu vou indicar qual é a classe que ele vai ser um tipo D. Gerente é um tipo de empregado. Então, vou colocar aqui, vou colocar a visibilidade, public, empregado. Quando eu coloco isso daqui, eu estou falando que a minha classe gerente vai herdar tudo isso que já está aqui. Então, só para a gente verificar que isso está acontecendo de fato, vamos criar aqui só um construtor para a gente. Você precisa criar o construtor. Gerente, std_string double. Vou incluir string aqui também, já que a gente está colocando std_string aqui, né? Isso aqui tem que ser em público. E aqui em gerente CPP, eu vou implementar apenas o construtor. Olha só. Include gerente.h, gerente, std string chama de A, double B, que vai ser o salário. E aqui eu vou pedir para ele executar construtor da classe empregado. Então, empregado, construtor da classe empregado funciona como? Eu passo uma string e passo um double. E essa é toda a implementação que a gente precisa fazer. Então, olha só. Nós temos aqui gerente H. Aqui eu tenho que colocar ponto e vírgula no final da classe. Pode esquecer. A gente tem aqui o construtor. E agora, quando eu criar esse gerente aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma classe gerente. Como ele está herdando da classe empregado, ele vai pegar tudo que está aqui e vai, entre aspas, copiar para a minha classe. Então, uma vez que eu faço isso aqui, já implementei tudo da classe empregado dentro dessa classe. A gente implementou também um construtor para essa classe, e esse construtor precisa executar o construtor da classe empregado. E agora, o programa em tese deveria funcionar. Classe gerente, claro. Porque empregado aqui ele não está reconhecendo como classe. Eu preciso incluir aqui empregado.h. Claro. Aqui também include empregado.h. Certo? Porque se eu estou querendo construir uma classe utilizando outra classe como uma superclasse, digamos assim, eu preciso que essa classe esteja definida em algum lugar, né? main.exe. Tá lá, Munducas 1000, Astrovaldo 1000. Então, olha só, com apenas essa implementação aqui, note que é bem pouca coisa, a gente conseguiu implementar tudo que já estava implementado na minha classe empregado. O problema aqui é o meu gerente ainda está recebendo 1000 como salário base. Eu quero colocar um multiplicador. Então eu posso vir aqui e pedir no meu public aqui para reescrever meu método, por exemplo, get salário.
Então, vou indicar para a classe, eu vou reescrever esse método aqui. Ou seja, a minha classe gerente vai ter essa função getSalário diferente da função getSalário da classe empregado. Então, a gente salva isso aqui, coloca aqui. E vamos implementar aqui. Double gerente getSalário const. E aqui vai retornar this salário base vezes 2,5. Então, em tese, como ele está pegando todas as coisas que são tudo que está dentro dessa classe aqui, ele deveria pegar também salário base. Só que se eu tentar executar isso daqui, ele vai indicar para mim que tem um erro. Olha só. Salário base é privado. Então, quando eu herdo as propriedades e métodos de uma classe para criar outra classe derivada dessa classe original, como por exemplo aqui, a minha classe gerente é uma classe que é uma classe derivada da classe empregado, eu ainda tenho que seguir as visibilidades que eu coloquei. Então, a classe gerente não tem acesso aos métodos e propriedades privadas da minha classe empregado. Uma solução para isso seria colocar como público ou como friend, né? Colocar minha classe aqui como friend. Mas esse não é o jeito adequado para se utilizar com herança de classes. Para que você tenha acesso de outras classes para essa classe aqui, tem uma outra palavra-chave de visibilidade que é chamado de protected. Essa palavra-chave de visibilidade aqui vai indicar quais são as propriedades e métodos que não estarão visíveis para quem estiver utilizando a classe fora da classe, né? Porém, são as propriedades e métodos que ficarão visíveis para outras classes que herdarem dessa classe aqui. Ou seja, outras classes que forem derivadas da classe empregado terão acesso a essas propriedades que você colocar como protected. Por exemplo, aqui a gente pode tirar isso aqui de private e botar como protected. E agora, salário base vai ser acessível pela classe gerente, porque ela é uma superclasse da classe empregado. Pera. Gerente é uma classe derivada da classe empregado, então ela vai ter acesso a salário base. Se eu tentar compilar agora, ele compila. E a gente modificou a visibilidade. Agora, salário base é acessível para minha classe gerente. Note que ela continua sendo protegida aqui de acesso externo, ou seja, se eu tentar acessar por aqui, stdcout gerente 1. Aliás, é gerente 1. Ponto. Salário base. Gerente é uma subclasse de empregado. Então, em tese, ele deveria conseguir acessar isso daqui. Não só isso. Como eu coloquei isso aqui como protected, se você não tem ideia de como que vai funcionar em termos de visibilidade, a gente pode colocar aqui também, não só o gerente 1, como empregado 1 também. Nós vamos notar que nem o empregado e nem o gerente vão ter acesso direto a salário base. Tá vendo, ó? Tá reclamando aqui que nem o gerente e nem o empregado têm acesso direto a salário base porque ele é protected. Só classes que são classes derivadas da minha classe principal, no caso aqui a classe empregado, é que terão acesso ao salário base. Tirando isso, que a gente sabe que não funciona. Agora, o que deve acontecer?
Empregado 1, ele tem salário base de 1.000, então ele vai imprimir Lucas 1.000. Só que o gerente, na hora que ele pedir get salário, ele vai vir aqui e falar: opa, você está implementando o seu próprio get salário aqui na classe gerente. Então eu não vou utilizar o get salário da classe, da superclasse aqui, e sim da classe derivada que você implementou aqui. Então se eu executar, se eu compilar aqui agora, vem, tá lá. Meu gerente, ele tem um método específico para fazer o cálculo de salário, embora a classe está bem enxuta porque nós estamos herdando tudo dessa classe empregado aqui. Isso nos permite pensar em classes como estruturas abstratas derivadas umas das outras. Como, por exemplo, aqui, vamos voltar no Paint. Nós podemos, por exemplo, pensar numa classe pessoa, por exemplo. Certo? Uma pessoa tem, digamos, pessoa tem um nome. Vou botar aqui só. Nome, pronto, tá bom. E, por exemplo, a classe empregado vai ser uma pessoa. Empregado é um tipo de pessoa. Então a gente vai construir uma outra classe aqui, empregado, que vai herdar de pessoa. Então, na hora que eu construir a classe empregado aqui, ele já vai utilizar as propriedades e métodos da classe pessoa para construir a classe empregado, e eu posso colocar outras coisas, como por exemplo, o empregado tem salário. E existem outros tipos de empregado, como por exemplo, nós temos aqui o gerente. O gerente é um tipo de empregado. E a gente pode implementar outros tipos de empregado também. Por exemplo, aqui a gente pode colocar um empregado terceirizado. É um tipo de empregado também. E nesse caso aqui, o empregado terceirizado ele tem o quê? Nome da empresa para a qual ele trabalha. Certo? Então, o terceirizado ele vai herdar também da classe empregado. Então, ele vai ter, na hora que ele herda da classe empregado, ver se tem uma setinha aqui. Não tem, né? Vou botar essas relações assim. E. Então, olha só. Mais grosso. O empregado é uma pessoa, então vou botar uma setinha assim. Essa setinha ficou grande demais. O empregado é uma pessoa. O terceirizado é um tipo de empregado. E o gerente é um tipo de empregado. Então a gente consegue pensar em como encapsular as noções de objetos que a gente tem nos nossos sistemas, objetos abstratos, e através de herança, a gente vai conseguindo montar de maneira lógica quais são as classes necessárias para o funcionamento do nosso programa. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, eu implementei uma função getSalário diferente e eu poderia fazer outras coisas também. Eu poderia colocar novas propriedades. Private aqui, por exemplo, eu poderia colocar uma nova propriedade aqui para o gerente que é, não sei,
int nível responsabilidade. Aí você pode colocar uma tabela de 5 níveis de responsabilidade para cada gerente. Aí é com você como que você está montando a sua classe em termos de nível abstrato. Como que você quer que o seu gerente seja gerido dentro do programa.